quero ser muito objetivo nesta manhã, porque nós temos a ceia, e eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Juízes, capítulo de número 6. Eu tenho me sentido às vezes tentado a avançar, mas Deus fala, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. E nesta manhã eu quero que você saiba que tem mais para a sua vida, através deste testemunho que nós temos aqui, do nosso irmão Gideão. O tema da mensagem desta manhã é restaurando a paz. Restaurando a paz. Eu vou ser bem objetivo na ministração. Eu creio que a grande parte de vocês tem participado nas últimas semanas e tem clareza daquilo que eu estou falando, mas eu vou ler alguns pontos aqui para, se porventura tenhamos pessoas que nunca ouviram esta ministração, vão se posicionar através dessas referências que eu vou fazer. Juízes capítulo de número 6, verso de número 1 diz o quê? Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Esse texto nos fala o seguinte: todas as ações, todas as reações, todas as decisões, todas as escolhas da nossa vida têm consequências. Tudo que você faz, tudo que você decide, tudo que você escolhe, tudo que você semeia, tudo que você decide na sua vida tem consequências. E não necessariamente tudo que nós escolhemos é bom e traz boas consequências. Quantos aqui já tomaram uma decisão errada na vida? Levante a mão, por favor, uma decisão errada. Todos nós já tomamos decisões erradas. No entanto, muitas vezes nós não temos clareza de que aquilo que hoje estamos colhendo são frutos daquelas decisões. Eu já esqueci, já ficou para trás, é coisa do passado, não mexe nisso não, mas na realidade não é assim. Tinham passado 7 anos, e os filhos de Israel estavam sofrendo por uma decisão, por algo que eles fizeram, que trouxe a eles sofrimento, fizeram o que era mal, por isso, pagaram um preço. E quando teve fim este preço? Quando eles foram convencidos do seu erro, reposicionaram a sua vida, e a partir daí, sim, aquela página foi virada. Quantas pessoas estão aqui nesta manhã que têm vivido na mesma página ao longo dos anos? Parece que essa história nunca muda. Aquele drama, aquela situação, aquela luta, aquela dificuldade se incorporou à sua própria identidade. Seu nome é fulano de tal com tal problema. O fulano de tal com tal dificuldade. A fulana de tal com tal luta. O homem que da dificuldade. Poderia citar aqui muitas delas. Como amargura, aquela fulana é amargurada, aquele fulano vive desempregado, não se acerta em lugar nenhum. Ah, aquela mulher já casou 8 vezes, como a lá do poço, amiga de Jesus. Aquele que tem problema com os filhos rebeldes, a mulher, o casal que tem filhos nas drogas, filhos desviados. Incorpora-se a nossa identidade o problema, mas tudo tem uma raiz, tudo tem um começo, mas ouça o que eu vou dizer para você agora, mas tudo tem uma solução. Você pode repetir isso comigo? Tudo tem uma solução. E sabe o que impede essa solução de chegar à nossa vida? O fato de nós nos apegarmos ao problema. Sabe aquele ursinho de pelúcia que você ganhou quando era criancinha? O bicho está podre já e você não larga dele? Eu não sei quantos aqui já tiveram essa experiência. Nossas filhas, quando eram crianças, tinham lá um travesseirinho, um cobertorzinho. O troço estava podre já e não largava daquilo.
E tem muita gente que não largou desde que era criança do seu bichinho de pelúcia. E está aí sofrendo, mas não larga. Está cheirando mal, mas não larga. E eu quero desafiar você nesta manhã. Acreditar que Deus pode liberar a sua vida desta dificuldade, desta luta, deste problema, desta situação que oprime você. E Deus quer restaurar em nós o altar da paz. Mas Deus deixa claro, em primeiro lugar, a paz é com Ele. Depois a paz com as pessoas. O povo de Israel fez que era mal diante do Senhor. Nós fazemos mal, em primeiro lugar, diante de Deus. E depois se reflete no relacionamento com as pessoas. Por isso Deus os entregou durante 7 anos nas mãos dos midianitas. E as lutas que sobrevêm, a nossa atitude equivocada, elas constituem a grande bênção da nossa vida. Já pensou se você entrasse por um caminho errado e não acontecesse nada? Já pensou se você fizesse algo que é mal diante de Deus, e Deus simplesmente, fica quietinho. Ele vai cair num buraco, mas fica quietinho. Ele vai parar no inferno, mas fica quietinho. Ela vai arrebentar a cara, mas fica quietinho, não fala nada, deixa. Você acha legal isso ou não? Você se torna responsável, e Deus não é assim, Deus nos ama. Deus quer transformar nossa vida, nosso coração. É verdade que, como está escrito na Bíblia, lá em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós perdemos muitas vezes a referência do que era certo, do que era errado, da comunhão, do relacionamento com Deus, mas Deus quer restaurar isso na vida de cada um dos seus filhos. Deus quer transformar você, Deus quer levantar você, Deus quer romper com a sua vida naquilo que leva você e a mim a viver arrastando a nossa história. Até quando vai essa luta? Até quando vai esse sofrimento? Até quando vai essa dor? Até quando vai esta afronta? Até quando vai esta vergonha? Até quando você quiser, diz o Senhor. Fizeram o que era mal diante do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. E por que 7? Tem gente achando que é para jogar no bicho, aí joga no 7 que vai dar certo. O pastor está falando muito do 7. Já surgiu nos G100 especulações como estas, os irmãos muito santos. O que ocorre, gente, é que 7 anos foi o tempo que eles levaram para cair a ficha. Eu conheço gente aqui que está arrastando problema há 20 anos, 30 anos. Conheço gente aqui que está há 1, 2 anos. Mas o que importa é que Deus quer transformar a nossa vida. E as coisas de Deus são muito simples, mas existe uma coisa que nos impede de receber a simplicidade de Deus, é a religião que nós servimos, é a religião de Gideão. A religião dos Gideão, como é que se chamava? Alguém sabe? Alguém se lembra aqui ou não? Começa com H-U e termina com nismo. Humanismo, muito bem. Humanismo é a religião de Gideão. E o que o humanismo faz? O humanismo leva a colocar-nos na posição de vítimas. E quantas vezes nós nos sentimos vítimas? Quantas vezes você não acha que você é vítima? Quantas vezes eu não pensei, coitadinho de mim, eu sou a vítima nessa situação? Isso não é cristianismo, isso é humanismo. O humanismo é o maior produtor de vítimas da história. O humanista é aquele que vive como vítima. Eu quero até, sob pena de decepcionar alguns, dizer que talvez muitos não sejam cristãos, porque o humanismo, a grande marca do cristianismo é destruir o humanismo. No reino de Deus não há vítima. O que tem no reino de Deus? Vamos ver se alguém se lembra. Testemunhas, isso mesmo. Jesus diz: ser-me-eis testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando você se torna cristão, você deixa de ser humanista, deixa de ser vítima e passa a ser testemunha. E mesmo quando você está no processo, o coração de testemunha leva você a testemunhar e a dizer: eu ainda não venci, mas Deus já está trazendo à luz a minha vitória. O discurso muda, não é coitadinho de mim, pobrezinho de mim, vem ficar do meu lado, vem me apoiar.
ele não presta, ela não presta, vem eu que sou bom, vem me ajudar, fica comigo. Todo mundo que está envolvido nesse processo da vitimologia quer trazer para si pessoas que vão concordar com este fato, porque o humanismo é feito de gente imatura e de gente que tem os olhos voltados para si mesmos. E a Bíblia, nesse texto que nós temos lido aqui nesses dias, ele fala absolutamente acerca deste fato de uma forma tão clara, tão transparente, mas de modo geral as pessoas não entendem assim. Gideão é a marca aqui do ser humano humanista. A Bíblia diz que o povo fez o que era mal diante do Senhor, e olha o que diz lá no verso de número 6, assim Israel ficou muito debilitado. 6,6, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. A gente vive debilitado quando os nossos olhos estão colocados em nós mesmos. Nós começamos a definhar, perder a alegria, nossa casa, nosso lar já não tem alegria, já não tem sonho, já não tem projeto, já não tem futuro. O que fazemos é chorar, é estar agoniados, angustiados, tristes, abalados, abatidos. Quando na realidade isso é o primeiro reflexo do humanismo. E olha o que diz aqui na sequência. Verso de número 7, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, eles clamaram por causa do efeito e não por causa da causa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não clamei a Deus porque eu estou arrependido, eu clamei a Deus por causa da dificuldade que se abateu sobre mim depois que eu errei. Se não viesse a dificuldade, eu não ia clamar coisa nenhuma, não importa se eu entristeci o coração de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, pouco me importa. O que está me fazendo clamar a Deus é porque veio a consequência, veio a luta, veio a dificuldade. Aí eu começo a clamar, aí eu começo a ficar bonzinho, aí eu começo a amolecer, aí eu me entrego ao Senhor. Você vê como a dificuldade é uma bênção? Se eu pedir para vocês levantarem a mão aqui, todos aqueles que amam passar por dificuldades, eu sei que ninguém vai levantar a mão. Vamos ser realistas. Mas se eu pedir para levantar a mão aqui, aqueles que podem dizer, foi-me bom ter passado por esta dificuldade, eu creio que muitos vão levantar as mãos. Porque depois que a gente passa, nós percebemos que foi bom, nós percebemos que foi necessário, nós percebemos que aquilo nos enriqueceu muito. Todo mundo que passa por um drama na vida sai melhor. Todo mundo que passa por uma dificuldade na vida é mais fortalecido do que os outros. Quando a gente está no meio dela, a gente fala, não, se for possível, passa de mim esse cálice. Estou afim não dá não, dá para o outro. Já fui tão provado, prova meu irmão agora. Prova minha irmã, precisa mais do que eu desse tratamento. Mas na realidade, todos nós somos fortalecidos depois que nós passamos. E podemos dizer, como disse Jó diante de Deus, foi-me bom ter passado por isso. Porque antes eu só te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Este é o grande efeito. E olha o que acontece aqui na vida de Gideão. A palavra de Deus diz que Gideão foi encontrado por Deus, aqui no verso de número 10, diz assim, bom, vamos ler a partir do verso 8, o Senhor lhes enviou um profeta, ele disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu é que vos fiz subir da terra do Egito, eu tirei vocês da casa da servidão, eu livrei vocês das mãos dos inimigos de vocês, e de todos quantos os oprimiam, e eu os expulsei diante de vós, e vos dei a terra, e disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. E aqui está a questão, aqui está o pecado, não dar ouvido à voz de Deus. E por que nós não damos ouvidos à voz de Deus? Porque o humanista coloca Deus em segundo lugar, o que importa sou eu, Deus falou, mas entre o que Deus falou e salvar a minha pele, eu vou salvar a minha pele, não é verdade? Não é assim que tem que ser? Se eu tenho que sofrer para fazer a vontade de Deus, eu prefiro fazer a minha vontade e ser feliz.
Só que a gente não vê que está caindo numa armadilha, porque enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso. Nós precisamos entender que a bênção está em fazer a vontade de Deus, e só consegue ver os milagres aqueles que fazem a vontade de Deus. E alguém pode me dizer aqui agora: pastor, o senhor está colocando muita culpa, muita condenação em cima de mim, porque eu fiz o que era mal e agora não tem como mudar. Tem sim. Sabe como é que muda quando a gente faz o que é mal? Só se arrepende e muda o teu coração e reconhece. Marca essa página da tua Bíblia e me acompanha aqui no texto de Gênesis, capítulo de número 4. Gênesis, capítulo de número 4. Depois nós vamos voltar nesse aí. Gênesis, capítulo de número 4, verso de número 1. Gênesis 4, 1. E eu clamo ao Espírito Santo para que Ele faça eu e você entendermos o que Ele está nos dizendo nesta manhã. Gênesis 4, 1 diz assim: coabitou o homem com Eva, aqui no caso Adão com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim, e então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor, e depois deu à luz a Abel, seu irmão, e Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador, e aconteceu que ao fim de uns tempos trouxe Caim o fruto da terra como oferta ao Senhor, e Abel por sua vez trouxe as primícias do seu rebanho e a gordura deste, e agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante, e então lhe disse o Senhor: por que andas irado, Caim? E por que descaiu teu semblante? Se procederdes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederdes mal, eis que o pecado jaz à sua porta, e o seu desejo será contra ti. Mas cabe a ti e cumpre dominá-lo. O que Caim fez? Matou quem? Seu irmão. Você sabe disso desde que você era criança, que Caim matou Abel. Matou Abel por quê? Porque estava irado com Deus. Deus não aceitou o seu sacrifício, Deus não aceitou a sua oferta, porque Ele trouxe do fruto da terra, e Deus não quer saber do fruto da terra, Deus quer saber das primícias do seu rebanho. Quem que é a primícia do rebanho de Deus? Alguém sabe dizer ou não? Começa com G, termina com Zus. Oh, vocês são muito espertos. Quando Caim traz do fruto da terra, ele está trazendo aquilo que era da terra. Quando Abel traz da primícia do rebanho, ali está a simbologia de Cristo, uma atitude do coração de cada um de nós que agrada a Deus. Caim é um dos precursores do humanismo. Deus rejeitou minha oferta, agora alguém vai ter que pagar o preço. Viu, o irmão dele matou o irmão. Mas Deus só falou assim: filho, não precisa matar ninguém. Filha, não precisa matar ninguém, é só você voltar e fazer o que é certo. Se arrepende, muda de atitude. Ah, mas não dá para mudar o passado, não tem importância, não muda o passado. Mas começa a viver o presente, de modo a limpar o teu coração, de modo a desejar agradar a Deus. Abandona o humanismo. O humanismo constrói vítimas, o cristianismo constrói testemunhas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sabe o que acontece quando nós vamos vivendo no humanismo? Nós não conseguimos compreender a Deus e nem a sua palavra. É começar a pregar a palavra, parece que o ouvido tapa, não consegue entrar nada. Sabe quando a gente vive no humanismo, o que acontece? Os milagres ficam muito distantes de nós, porque os milagres não acontecem no humanismo. O humanismo não tem milagre. O humanismo tem um humanista ajudando o outro humanista a cavar um buraco mais fundo. E muita gente falando para você: você tem a razão, você tem a razão. Quando alguém dizer para você que você tem a razão, sabe o que você fala? Faz que nem Jesus quando estava conversando com Pedro: arreda de mim, Satanás, eu não tenho a razão. Eu não tenho razão. Quem tem razão é Deus. A gente às vezes está procurando gente que fala: coitadinho de você, está certo ou está errado. Não. Porque a Bíblia diz: se tem alguém que tem alguma coisa contra você, deixa tua oferta no altar, vai e se reconcilia com ela. A Bíblia diz: ama o teu inimigo e ora por aqueles que te perseguem. Por quê? Para não criar vítima,
porque quando a gente vira vítima, quem sofre somos nós. E foi exatamente o que aconteceu com Gideão. Olha o que está escrito aqui. Volta comigo lá em Juízes capítulo número 6. A Bíblia diz assim que ele enviou um profeta, e o profeta lembrou de tudo que Deus tinha feito por ele, tudo que Deus tinha feito pela casa dele. E no verso de número 10 diz: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus. Está falando aqui de não temer os deuses da terra, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. Verso 11: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava fazendo o quê? Malhando trigo no lagar. Malhar trigo no lagar é alguma coisa completamente fora de contexto. Lagar é um buraco pequeno, de 2 metros por 2 metros, que eles punham a uva dentro e ficava pisando a uva para sair o suco, para fazer vinho. Trigo não se malha num lugar tão pequeno. Por quê? Porque trigo, você precisa de muito grãozinho para você ter uma destinação que seja capaz de suprir as necessidades. Quem malha trigo no lagar está pensando em fazer um pãozinho para comer daqui a pouco e não morrer. E tem muita gente vivendo assim, dentro de casa, malhando trigo no lagar, dentro da empresa, malhando trigo no lagar, no seu ministério, malhando trigo no lagar, no seu casamento, malhando trigo no lagar, no relacionamento com seus filhos, com seus pais, malhando trigo no lagar. Hoje eu tenho que sobreviver, hoje eu tenho que aguentar, hoje, o amanhã eu não sei, amanhã eu perdi a esperança, amanhã eu perdi a expectativa, eu perdi. Esta é a matemática humanista. Eu perdi, eu sou vítima. A matemática cristã é: eu ganhei em Cristo Jesus. Eu ganhei a segunda chance. Eu ganhei a segunda oportunidade. Eu ganhei uma nova vida. Eu ganhei um novo coração. Eu ganhei um novo lar. Eu ganhei uma nova esperança. Eu ganhei uma nova alegria. Eu ganhei uma nova vida, porque eu ganhei um novo espírito. Agora eu posso viver com o Senhor. O Evangelho de João, capítulo de número 3, verso de número 3. Jesus fala com um líder religioso chamado Nicodemos, e ele diz assim para Nicodemos: Nicodemos, se você nascer de novo, você vai ver o reino de Deus. E no verso 6 ele diz assim: Nicodemos, se você nascer de novo, você vai entrar no reino de Deus. Quando a gente nasce de novo, a gente começa a ver o reino de Deus, e descobre que o reino de Deus não é humanista. Descobre que o reino de Deus é um reino de paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Paz, alegria e justiça. Você tem vivido em paz? A paz está no seu coração, está à sua volta? Você tem vivido com alegria? Você tem vivido num reino de justiça? O que é justiça? É você viver em justiça, não é os outros fazerem justiça para você. Às vezes os outros vão fazer injustiça para você, mas você vive num reino de justiça. Deus quer fazer isso entre nós, mas as coisas de Deus têm uma coisa que impede, que segura, que amarra o estabelecimento de tudo isso em nossa vida. É nós aceitarmos a sua palavra e rendermos-nos a ela. Ah, mas eu estou com vontade de socar, eu estou com vontade de bater, eu estou com vontade de chutar. Menos. Você não foi chamado para chutar, xingar, bater. Você foi chamado para amar e para ser um instrumento de justiça. Ah, mas não quero. Então continua sendo vítima até o dia que converter. Os filhos de Deus demoraram 7 anos, talvez você demore 70, mas vai chegar lá. Porque aquele que em você começou a boa obra está aperfeiçoando. Mas vai sofrer desnecessariamente neste período. Vai sofrer de graça. Vai sofrer porque quer sofrer. Olha o que acontece aqui na sequência, que você já ouviu falar, mas talvez não tenha entendido.
Gideão estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Por que que Deus está chamando Gideão de homem valente? Qualquer um de nós chamaria Gideão de homem covarde. Porque Deus não olha para nós segundo o que nós fazemos. Deus olha para nós segundo o que Ele fez em Cristo Jesus. E em Jesus nós já fomos transformados em homens valentes. E o que me aparta disso? O que me afasta disso? O que me impede de ser este homem valente? É o fato de crer ou não crer. Se eu me torno alguém crédulo, se eu acredito na palavra de Deus, eu sou um homem valente. Eu me transformo em testemunha. Enquanto eu não creio, eu continuo sendo um homem covarde, envolvido pelo humanismo e me torno uma vítima. Se você não ouviu a pregação ainda de vítima testemunha, coloca lá no YouTube, Pastor Renato Fogaça, você tem lá a pregação de vítima testemunha, eu recomendo para você, vai edificar muito a sua vida e vai ajudar você a entender o que eu estou dizendo. A questão aqui está no fato de nós crermos. Os milagres de Jesus são extremamente simples. São atitudes corriqueiras que transformaram-se em verdadeiros marcos na história do cristianismo. Por quê? Porque ele encontrou gente que cria e não era governada pelo humanismo. O humanismo, ele é racional. O humanismo, ele é absolutamente lógico. O cristianismo não é crer em milagres, é crer naquele que faz milagres. Você pode dizer, eu creio em milagres. Você pode crer em milagre quando você quiser, não vai acontecer nenhum milagre na sua vida. Você tem que crer em quem faz milagre, no que faz o milagre. É crer em Jesus, é entregar a vida a Ele. Porque senão nós fazemos do milagre um fim. E o milagre é o começo. Ele fez esses sinais para que eles crescem. Ele transformou a água em vinho e os seus discípulos creram nele. É para crer nele, é para crer nele, é para crer nele. Deus quer mudar a minha e a sua vida. Mas Deus precisa nos libertar deste humanismo que tem nos guiado, nos prendido e nos renegado a um plano tão mesquinho e tão miserável. Deus quer nos converter a todos, Deus quer converter estes que nós chamamos de cristãos, e nós não somos cristãos, nós somos humanistas na maior parte do nosso tempo, para que um novo tempo comece sobre nós. Parece que eu estou sendo aqui exagerado, mas se você me permitisse explicar com mais detalhe isso para você, você ia perceber, muitos de nós, nunca nos convertemos. E eu não estou bravo com ninguém, pelo contrário, Deus falou para mim isso. Quando eu comecei a ler as Escrituras, eu falo, Senhor do céu, olha essa situação de Gideão. Gideão aqui, olha o que diz aqui. O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão, ai meu Deus, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Quantas vezes eu e você já falamos isso para Deus? Se o Senhor é comigo, por que eu estou nessa situação? Se o Senhor é comigo, por que eu não evoluo na vida? Por que eu não cresço na vida? Se o Senhor é comigo, por que eu devo tanto? Se o Senhor é comigo, por que eu não tenho paz na minha casa? Se o Senhor é comigo, por que meus filhos estão nas drogas, estão na rua, estão no lixo? Esses dias eu conversava com um dos nossos irmãos, filho dele envolvido com drogas, um moço muito querido, muito bonzinho. E ele falou que o filho saiu de madrugada e estava tão desorientado que não conseguia chegar em casa, ele não sabia onde era a casa dele. E esse pai, um homem que ama profundamente este filho, ele saiu e daí ligou para o filho dele e falou, filho, então pega um táxi e vem para casa. Ele falou, pai, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, na hora que chegar aqui em casa eu pago o táxi. Daí o filho não chegava, estava amanhecendo o dia, ele ligou para a central de táxi e conseguiu achar o taxista que trouxe o filho. Mas ele falou, em determinado momento ele parou no meio da rua, num sinaleiro, ele abriu a porta e saiu correndo do táxi porque não tinha dinheiro para pagar. Aí ele fala que ele saiu pelas ruas da cidade, porque o taxista falou mais ou menos onde ele tinha pulado do carro, e ele olha e vê um saco de lixo na rua. Sabe esse saco preto que usa para embalar lixo? Só que aquele saco de lixo era o filho dele, dormindo no meio da rua, deitado ali porque não conseguia chegar em casa.
filho de um cristão, filho de um homem de Deus, filho de alguém que teme a Deus, que ama a Deus. Muitas vezes nós estamos vivendo esses dramas, porque nós não conseguimos resgatar para nós a presença de Jesus, que é capaz de fazer milagres. E eu quero dizer uma coisa para vocês: eu me sinto extremamente frustrado quando eu vejo cada um de vocês vivendo dramas como estes, ou quando esses dramas me alcançam. Por que nós não somos capazes? Por que nós não somos capazes de ver uma revolução entre nós? Porque nós somos meramente humanistas. Jesus, nos dias dele, eu contei isso aqui na quinta-feira, ele marcou um curso. Jesus, além de conferencista, de grande homem de comunicação pública, ele dava cursos também. Ele marcou um curso com seus discípulos, como ressuscitar um morto em 3 lições. E todo mundo sentou igual vocês estão sentadinhos aí, pegaram lápis e caneta na mão, como vocês estão pegando. Se quiser até anotar a dica que eu vou dar aqui para vocês. Um curso muito interessante. E o capítulo número 1 desse curso, o primeiro passo para você ressuscitar um morto. Você acha que é difícil ressuscitar um morto ou não? Quantos acham que é difícil ressuscitar um morto? Levanta a mão. Todo mundo acha fácil? Eu vou trazer um para você ressuscitar aqui. Vocês deixam de ser cara de pau, hein? Ressuscitar um morto é o maior desafio de qualquer cristão, não é verdade, Edu? Você gostaria de ressuscitar um? Depende, né? Tem uns que a gente está torcendo para que ninguém ressuscite, nem no dia do juízo. Mas Jesus falou assim, ó, primeiro passo, eu vou ensinar você grave isso, nunca mais esqueça. Para você ressuscitar um morto, primeira coisa que você tem que fazer. Isso é muito importante. Achar um morto. E esses dias está fácil, né? Eu estava vendo ontem na televisão, 1 latrocínio por dia na cidade de São Paulo. Coisa mais absurda que pode se imaginar, um país como esse, com os recursos que tem, e os dos mais covardes possíveis, né? O cara dá o dinheiro e ainda toma um tiro. Mas isso é tema de outra mensagem. Primeira coisa para ressuscitar um morto, tem que achar um morto. Segunda coisa que Jesus falou com aquela turma, eles todos ali compenetrados, ouvindo detalhadamente até a respiração de Jesus. Segundo passo para ressuscitar um morto. Você vai pegar esse morto que você achou e vai dizer para ele: levanta em nome de Jesus. E o terceiro passo para você ressuscitar um morto, depois que ele ressuscitar, você dá para ele comer, dá comida para o morto. Encerrou o curso. Estava todo mundo falando, mas é só isso, é só isso. A gente aqui complica. Eu já contei uma história para vocês aqui milhões de vezes, de um filme que eu assisti, que é a história da nossa vida. 2 camaradas embrulhando uma turma lá, porque tinha um morto que eles falaram que ia ressuscitar, e já tinham orado, já tinham feito, já tinham falado, e nada da morta ressuscitar. Daí um combina com o outro e fala, olha, eu arrasto a turma para fora e a gente foge pela janela. Eram 2 discípulos de Jesus, muito parecidos com a gente. De repente, o cara está lá fora enrolando a turma, né, porque ele ia voltar, e os 2 iam fugir pela janela. A hora que ele olha para trás, a mulher tinha ressuscitado, quase que ele cai morto. E aí conversando com o outro lá, fala, mas o que você fez, rapaz? Eu aqui passando maior lábia na turma para a gente poder fugir, se essa mulher me aparece nas minhas costas, você quer me matar de susto? E ele fala assim, eu me lembrei das palavras do mestre, e comecei a repetir o que o mestre falou, e ela ressuscitou. Nós precisamos, de uma vez por todas, nos despir do nosso humanismo. Renunciar a esta forma carnal, miserável, demoníaca que nós vivemos, de achar que nós somos vítimas, porque é Satanás quem nos empurra para este abismo. É Satanás que quer nos convencer que Deus nos desamparou, como ele fez com Gideão. Olha o que Gideão diz aqui, no verso de número 10, 11... 12, deixa eu achar aqui, 13, respondeu Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Além de tudo ainda cara de pau, ele sabia, o anjo tinha acabado de falar, que sobreveio tudo isso, por causa de uma desobediência, por causa de uma escolha errada, por causa de um modo miserável de viver, como nós tantas vezes vivemos. E ele diz, e o que é feito dos teus milagres, das tuas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, e nos entregou nas mãos dos midianitas.
A gente sabe muito bem o que nós estamos vivendo, a miséria. Por quê? Porque ela não sai da nossa cabeça. Ela não sai do nosso coração. A gente está com a queixa sempre pronta. Está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem. Mas não tem nada bem. Nos tornamos mentirosos. Nós estamos carregando um passivo. Nós estamos carregando um problema. Nós estamos carregando um peso. E nós culpamos a Deus por ele. Nós culpamos as pessoas. Ah, porque o fulano me fez isso, me tratou assim. A fulana me fez isso, me tratou assim. A paz se foi porque nós desobedecemos a Deus, porque nós falhamos, porque nós mentimos, porque nós transgredimos. E é importante saber disso. Por quê? Porque o homem que nós nutrimos como aquele ursinho de pelúcia que já está podre e a gente não larga dele, tem que ser morto com Cristo na cruz. Como disse o apóstolo Paulo, foi crucificado com ele o meu velho homem, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de eu não servir mais ao pecado como escravo. Tem que crucificar este velho homem que fica amargurado, amargurada com Deus, amargurado, amargurada com as pessoas. Nós precisamos nos arrepender e nos converter, para que sejam apagados os nossos pecados e venham sobre nós os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Na sequência, sabe o que o anjo faz? E esse anjo é de Deus. Ele diz assim: filho, você vai libertar os midianitas. Você vai libertar Israel das mãos dos midianitas. Vai nessa tua força. E ele fala: que jeito? A casa do meu pai é a mais pobre e eu sou mais pobre da casa do meu pai. Olha de novo aqui o humanismo. O humanismo só vê o que está na frente do nariz. O humanismo só vê o que está a 1 metro de distância. E ele diz assim: você vai, mas você não vai na sua força, porque a sua força acaba aqui hoje. A sua força vai acabar agora, porque você vai se entregar ao Senhor, porque o seu coração vai se arrepender e se converter, porque a sua vida vai mudar, porque eu vou entrar nela. E aí o que Gideão faz? Gideão começa a entender. E aqui no verso seguinte que você vai ler, sendo aqui já mais... Gideão fala: então se você é o anjo de Deus, fica aí, deixa aí na minha casa buscar uma oferta, eu vou fazer a oferta. E ele fala: vai filho, eu te espero aqui. E a Bíblia diz que ele foi e trouxe a oferta. No verso de número 20 que está aí na sua Bíblia, lê aí comigo. O anjo diz: toma a carne e os bolos asmos e o põe sobre a rocha e derrama por cima o caldo. E assim fez. E estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da pedra, e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu na presença dele. E no verso 22, viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor disse: paz seja contigo e não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou o altar. O Senhor é a paz. Primeira coisa que Deus quer fazer na nossa vida, depois de transformar o nosso coração, é restaurar a paz. O inimigo nem tinha sido vencido. O inimigo nem tinha sido derrotado. O inimigo ainda estava ali. A dificuldade ainda estava lá. A afronta ainda estava presente. Mas ele estava em paz. Deus quer dar a paz a você nesta manhã. Deus quer restaurar paz no seu coração. Ah, o Senhor já disse isso semana passada, mas você não creu. Deus quer restaurar a paz, a paz. Libera agora, libera agora, libera agora, libera agora. Tudo aquilo que prende você. Decide agora, assume a culpa, assume a culpa, assume a culpa. O povo fez o que era mal perante o Senhor. Eu fiz o que era mal perante o Senhor. Reconhece. Senão vai continuar sendo humanista. Ah, se o Senhor é tão bom, ah, se o Senhor é tão poderoso, ah, se o Senhor... O humanista não conhece a Deus. O humanista conhece a história, conhece a palavra, conhece a Bíblia, conhece o filme, mas não conhece ao Deus. Gideão agora fala: eu vi o anjo, eu vi o Senhor face a face. Eu vi o Senhor face a face.
Eu vi o Senhor face a face. E sabe por que ele ficou com medo de morrer? Porque ele viu que ele era o miserável e que Deus era o Todo-Poderoso. E Deus fala, você não vai morrer não, filho. E ele edifica um altar e chama este altar de o Senhor é a paz. Não é o dinheiro, é a paz. Não é a solução do problema, é a paz. Não é a morte de tal pessoa, a paz. Não é... O Senhor é a paz. E o Senhor só é paz na vida daqueles que reconhecem. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, continua sendo a mensagem do cristianismo. E Deus quer fazer de mim e de você cristãos. Quer fazer de mim e de você cristãos. Deus quer fazer de mim e de você cristãos. O humanismo precisa morrer, porque o Deus do humanismo não é o nosso Deus. Olha quem que é o Deus do humanismo aqui, vamos aqui na sequência. Naquela mesma noite, verso 25. Lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, um boi de 7 anos, e derriba o altar de... Baal é o Deus do humanismo. Sabe quem é Baal? É um dos nomes de Satanás. O melhor amigo do homem não é Deus, não é o cachorro, é Baal. É Baal. Porque Baal fala que o homem quer ouvir. Ah, você é um coitadinho. Deus nunca vai chamar você de coitadinho, Ele chama você de homem valente. Ah, você é um pobrezinho. Deus nunca vai chamar você de pobrezinho, Ele vai dizer, vai nessa tua força. Você está entendendo aqui, gente? Vocês estão entendendo? Toda voz que vem para acalentar a nossa miséria é do diabo. E muitas vezes nós nos tornamos parceiros do diabo, quando vamos lamber as feridas dos outros e não as confrontamos. Se tem um cara que às vezes é odiado, esse sou eu. Porque eu amo as pessoas. E é por causa disso que eu estou aqui. Eu não sou pastor por dinheiro, eu não sou pastor por fama, por posição, para ficar bonitinho aqui na frente de vocês, para sair viajando o mundo afora. Eu sou pastor porque eu amo as pessoas. E porque eu amo as pessoas, quase que invariavelmente eu não fico lambendo ferida de ninguém. Eu mostro aquilo que eu creio, que está escrito na palavra. Pastor que lambe ferida não é pastor. Pastor tem que curar a ovelha. E o remédio é a palavra. Tua palavra é o remédio que cura todo o meu ser. Você está entendendo? Irmão que lambe ferida não é irmão, é amigo da onça. Se algum irmãozinho vier lamber tua ferida, tadinho, tadinha, você fala assim, ó, para trás de mim, Satanás. É gostoso ouvir isso, mas não é o que eu preciso ouvir. Eu preciso de alguém que tenha coragem de me confrontar. Por isso que eu louvo a Deus todos os dias pela vida do pastor que Ele me deu. Pastor Carlos Alberto, nunca vi lambendo a ferida de ninguém. Faz com amor, com graça, mas ele normalmente põe o dedinho no meio da ferida e fala, filho, é aqui que está errado, é aqui que precisa consertar, é aqui que você errou. Para de se lastimar e começa agora a louvar a Deus. Porque Ele é o Deus da segunda chance, da terceira chance, da quarta chance, da 1000ª chance. É o Deus que ama você e fala com você nesta manhã. Agora vai e destrói o altar de Baal. Quem que é o altar de Baal? É aquele altarzinho que você fica ali chorando tuas mágoas. Ah, me dá isso, me dá, 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 me dá. E Baal promete tudo, só que nos conduz ao inferno. Baal nos aparta de Deus. E Baal é um Deus tão importante. Como já lhes disse na primeira ministração que fiz sobre esse tema, tem cidades edificadas com o nome dele no mundo inteiro. No mundo inteiro. O maior monumento arqueológico hoje do mundo, mais importante, mais bem conservado e de maior magnitude, é o altar de Baal na cidade de Baalbek, no Líbano. Porque Baal é aquele Deus que é teu chapa, meu chapa. Ele me entende, Ele sabe das minhas dores, Ele concorda comigo, Ele me dá razão, Ele fala sim que os meus inimigos vão morrer e eu vou ser... Na realidade, Deus quer que o inimigo morra. E o inimigo é o nosso velho homem. Está com Ele crucificado, meu velho homem. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. É isso que vem restabelecer a paz em nossa vida.
E finalizando aqui a nossa história, e eu não quero ir mais longe, ele diz assim: derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. O inimigo ainda não tinha sido vencido. Deus estava fazendo a faxina na casa, o inimigo estava lá, o adversário ainda estava lá, os midianitas ainda estavam lá, os saqueadores ainda estavam lá, os afrontadores ainda estavam lá. Sabe por quê, gente? Ouça o que eu vou dizer agora. Deus não estava preocupado com os midianitas. Deus não estava preocupado com os opressores do povo de Israel. Deus estava preocupado em curar o coração do homem e restabelecer-lhe a paz. Deus não tem medo do diabo, do demônio, dos capetas. Deus teme que a gente nunca se converta e nunca experimente a sua graça. Por isso o foco aqui, você percebeu? Começa a história dizendo que eles estavam cativos, que eles estavam oprimidos nas mãos dos midianitas. Ponto. Aí começa o tratamento no coração do homem. A gente está oprimido, não é por causa dos midianitas, não. Nós estamos oprimidos por causa da dureza do nosso coração. Mas chegou a hora de pôr um ponto final nisso, gente. Vamos parar hoje. Vamos parar de brincar hoje. Vamos entender. Se você, por um motivo ou por outro, não está conseguindo assimilar o que eu estou te dizendo, depois você vai pegar esse CD, você vai orar, jejuar e vai ouvir ele de novo. E se você não entender, você vai orar, jejuar e ouvir de novo, até você entender que o que Deus precisa encontrar é lugar no seu coração. Ele quer que nós deixemos de ser humanistas e passemos a ser cristãos. Deixar de ser humanista e começar a ser cristão. Eu creio que muitos daqueles homens que estão morrendo degolados hoje nas mãos do ISIS, estão morrendo felizes. Parece loucura que eu estou dizendo para vocês. Porque eu creio que muitos daqueles homens estão lá naquele lugar servindo as pessoas, porque em primeiro lugar servem a Deus. E para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu creio que muitos daqueles homens que estão morrendo, sendo enterrados vivos, estão morrendo felizes, porque são cristãos. Se a gente tem sido nesses dias de alguma forma aviltado, se a gente tem sido de alguma forma perseguido, e se nós somos cristãos, a Bíblia diz que nós vamos sentir alegria, tende por motivo de grande alegria, ser perseguidos injustamente, porque fizeram isso com o seu Senhor, não vão fazer isso comigo, com você. Muitas pessoas estão se convertendo hoje, mas muitas pessoas que acham que são convertidas, são humanistas, e Deus quer mudar essa situação. Sabe quais são os 2 próximos passos agora? Eu não vou ler com você, eu vou encerrar aqui essa ministração. Gideão vai e destrói o altar de Baal. O próximo passo, antes dele ter a vitória contra o inimigo, sabe qual é? Deus coloca nele o Espírito Santo. E sabe qual é o último passo? A vitória sobre o inimigo. Então, em primeiro lugar, restaura a paz com Deus. Deixa essa amargura. Segundo lugar, deixa o teu Deusinho ali que ouve a tua lamúria e passa a mão na tua cabecinha de lado. Terceiro passo, vai buscar ser cheio do Espírito Santo. E o último passo, Deus vai te dar vitória. A vitória é nossa em Cristo Jesus. Mas primeiro ela começa no nosso coração. Eu quero em nome de Jesus orar para que você hoje, e para que eu hoje, que ninguém está livre disso não, viu? Eu não sou nada melhor do que vocês. Nada, pelo contrário, sou pior, porque a quem muito é dado, muito é exigido. Mas nós precisamos enterrar esse velho homem, de preferência de cabeça para baixo, porque se ressuscitar vai cavar e vai achar mais fundo ainda, para não ressuscitar nunca, porque precisa renascer um novo homem, precisa renascer um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã. E cristão não é quem participa de uma igreja evangélica não, viu? Cristão é quem tem a vida de Cristo. Cristão é quem segue os passos de Cristo. É quem anda com Cristo.
E cristão não precisa correr atrás de milagre, porque a Bíblia diz que os milagres correrão atrás dos cristãos. Deus só quer transformar nossa vida e nosso coração. E eu creio que Deus está fazendo isso. E esta mensagem veio com este propósito. E eu vou encerrar aqui hoje essa ministração. Não vou ministrá-la mais semana que vem. Semana que vem eu tenho algo novo da parte de Deus para o seu coração. E eu quero que você receba isso que Ele falou nas últimas semanas para conosco. Porque isso tudo é fruto de algo que Ele fez na cruz. Este pão que hoje você vai comer junto comigo aqui, ele simboliza o corpo de Jesus. O corpo de Jesus, ele foi oferecido como um instrumento. Era necessário que houvesse algo material, um sacrifício, que reconciliasse o homem com Deus. E Deus ofereceu o seu próprio Filho para vir como sacrifício. Por quê? Porque não havia nesta terra um justo sequer. Não havia nesta terra ninguém que pudesse servir como sacrifício, porque como o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E o objeto do sacrifício tinha que ser sem defeito, sem mancha, sem mácula, sem ruga, perfeito, e não havia nenhum perfeito. Aí Deus envia Jesus, e Jesus ele vem com o propósito de ser o catalisador. O que é catalisador? É aquele que ajunta, que reúne. E ele diz, quando eu for levantado da terra, João 12:32, todos atrairei a mim. E este que vai ser atraído a ele não é o novo homem, é o velho homem, que primeiro mata o velho homem, depois vem o Espírito. E assim na vida de Gideão, viu? Se você ler a sequência, depois de tudo isso feito, restaurou a paz, derrubou o altar de Baal, aí vem o Espírito Santo. E depois de vir o Espírito Santo vem a vitória. E foi isso que Jesus fez. Jesus quer nos dar a vitória, mas tem um processo. E esse processo começa na cruz. Só que para subir os degraus da cruz, você tem que reconhecer o seu pecado. Ninguém vai para a cruz se não for pecador. A cruz é feita para o pecador. Ah, então por que Jesus foi para a cruz? Porque a Bíblia diz que Deus colocou o pecado da humanidade sobre ele. Por isso que ele foi para a cruz. Todo o pecado da humanidade foi colocado sobre ele, porque a cruz é para pecador. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, para você ir para a cruz hoje, você tem que reconhecer o seu pecado. Eu reconheço o meu pecado. Eu reconheço o meu humanismo. Eu reconheço. E porque eu reconheço, eu quero tomar o remédio. Eu quero ir para a cruz. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Para que Cristo viva em mim. E a paz será restaurada. E Baal será destruído. E eu vou receber o Espírito Santo. E Ele me dará a vitória. Santificando o pão, o reconhecemos como o elemento, como o objeto, que simboliza o próprio corpo de Jesus aqui, aonde todos os pecados da humanidade foram colocados. Como disse João Batista na margem do Rio Jordão, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira hoje, Senhor, o pecado da nossa vida, pela compreensão desta verdade. No nome santo e poderoso de Jesus, santificamos o pão e dele vamos comer, em nome de Jesus. Amém.